Bom, a primeira coisa é entender que a liderança ela não está exclusivamente ligada a cargo ou a estrutura, não está legitimada necessariamente. Chancelado, você pode até ser promovido a um chefe, um gestor, e mesmo assim não exercer uma liderança, né, digamos, satisfatória, né? Como ao contrário também, nós vemos também em todos os CEAs, todos os campos, não só da organização, mas da vida, pessoas que têm uma liderança natural, exponencial, que não necessariamente é eleito um gestor ou um chefe, né? Já dizia um cara chamado Joel Barker que o líder é aquele que vai onde os outros gostariam de ir, mas não tem coragem de ir sozinho. Olá, eu sou Derlange Maia, host do podcast Os Gestores, e hoje nós estamos no episódio número 5 com o tema Como Ser um Líder que Inspira. E estou entre gigantes. O primeiro gigante que eu quero falar, o meu colega aqui do podcast, host também, Luiz Eduardo. Tudo bom, Luiz? Oi, Derlange, tudo bom? Bom demais estar aqui. Cada vez que eu venho aqui, eu me inspiro mais ainda, principalmente com gente boa, como a gente tem mais um aqui dessa vez. Quem foi que a gente trouxe? Rômulo Rosa. O Rômulo, eu perguntei para ele o que é que eu diria para ele aqui do currículo, mas eu vou fazer um currículo diferente aqui. Rômulo é um extraordinário profissional que eu conheço há muito tempo. Rômulo é uma pessoa extremamente acessível. Rômulo é uma pessoa extremamente flexível, um grande empresário. E muito mais do que um currículo técnico que eu podia ler aqui, era isso que eu queria falar sobre você, Rômulo. E aqui, a gente já começa com uma pergunta de conceito. O que é líder? Legal. Primeiro, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Derlange e Luiz. Fico muito feliz. Elogios aí, eu acho que traz uma responsabilidade nesse bate-papo. Espero que a gente possa contribuir com os colegas que estão assistindo. Eu acho que a palavra foi bem colocada, né? Na visão do mercado que é líder, né? Eu acho que a gente precisa entender melhor o que está por trás do conceito. Como eu já faço parte de uma geração já mais experiente, vamos usar esse termo, né? Nós tínhamos antigamente muito claro a diferença entre líder e gestor, né? Tanto é que antigamente os cursos que a gente participava eram de chefia e liderança, né? E se dizia que quando se falava em chefia e gestão, como o nome já diz, a administração, tinha mais a ver com a rotina, com os processos, com os controles, né, do gestor frente às equipes. Já a liderança, ela foi muito evidenciada nesses últimos 20 anos como sendo a capacidade que tem, né, um gestor, não só de controlar, né, mas na essência do conceito, liderança é a capacidade que nós temos de fazer com que o time, de uma maneira engajada e envolvente, consiga trazer os resultados que a instituição e a organização espera e deseja, né? Então, quando fala em gestão, fala mais controle e acompanhamento. Quando a gente fala em líder, naturalmente nós estamos falando em engajamento, envolvimento e inspiração, né? Então, o conceito essencial da liderança é a capacidade de inspirar, de envolver e de levar a equipe a patamares maiores, né? Então, aí está o conceito maior. Muito interessante. Como eu falei, estou entre gigantes. E como o tema é liderança que inspira, né? Preciso dizer que me sinto honrada entre líderes. Hoje, falando com o Luiz, eu falei, eu sou apenas um aprendiz, Luiz. E, então, realmente, é um prazer grande, uma honra realmente estar aqui entre vocês, que são dois grandes líderes que me inspiram pessoalmente. E, Rômulo, se você pode compartilhar com a gente, você tem uma trajetória belíssima, né? Não quer dizer que só de flores, não é verdade? Mas uma trajetória, uma história muito bonita, empreendedora, de construção mesmo, de tudo que você conseguiu construir e formar, né? Porque muitas vezes não é uma construção física, né? É a formação que você deixa nas pessoas, que é muito maior do que o físico. Que lições ou reflexões você costuma passar para as pessoas com base no que você experimentou, com base na sua história? O que é que fica? Às vezes a gente tem até algumas frases, algumas palavras que a gente dá que é repetitivo, né? Porque a gente fincou tanto naquilo que a gente vai passando até como uma lição de vida. Compartilha com a gente algumas. Legal. Eu posso dizer que eu sou um privilegiado, né, na temática, né? E talvez mais por vida
né, do que mesmo por estudo, vamos usar esse termo. Claro que eu tenho uma formação em administração, tenho algumas especializações aqui e fora, mas a minha história começou não na administração, né? A minha história começou na engenharia, né? Eu sou técnico de edificações e desenho de arquitetura, tenho uma formação técnica, fiz engenharia eletrônica, fui para engenharia elétrica e depois de 3 anos me apaixonei por essa área das organizações, né? Fui estudar de novo, para vestibular com medo de transferir e fui. Então ali eu já passei, acho, talvez um dos primeiros elementos de uma liderança, que é a capacidade de se reinventar, né? E de resiliência também. Mas assim, por ter tido essa capacidade dessa reinvenção, né? Ir para outros cenários, né? Fui de Caixa Econômica, fui de outras empresas, mas quando adentrei na área, principalmente a minha, que é gestão de pessoas, recursos humanos, eu pude experienciar algumas coisas muito legais, né? Porque hoje eu sou meio que consultor, né? Palestrante e empreendedor, né? Porque a gente não tem só a Ser Consultoria, que é a nossa empresa, nós temos também o Index, né? Que é onde está a sede da Mackenzie Ceará, nós somos a base da Mackenzie Ceará, né? Nós somos parceiro da Mana, então, e além disso nós ainda temos um outro empreendimento que é um parque temático, uma área de lazer e turismo, está sendo construído um hotel e tudo mais. Então eu vivi um pouco esse viés aí do líder empreendedor ou algo parecido. Eu posso dizer assim, uma coisa que sempre me vinha à mente é o que faz realmente um líder, né, ser essa pessoa inspiradora. Eu acho que a primeira coisa é senso de propósito, né, muito forte, né, e visão de futuro. Por quê, Rômulo? Por uma questão muito simples, né? Quando a gente tem muito claro um propósito, um senso de propósito, e tem realmente aí uma visão maior do que se quer, onde vai, consequentemente, elementos aparecem nesse líder, né? Então, atitude positiva, né? Quer dizer, capacidade de se reinventar, de se redescobrir, né? Busca de parceiros para engajar nessa jornada, né? E isso certamente vai facilitando essa capacidade inspiracional, vai ajudando as pessoas a olhar de uma forma muito, muito, digamos assim, positiva, estar do lado de líderes, né? Dessa forma. Se a gente for ver a nossa história, os grandes líderes, eu não estou falando só líderes da história geral, mas do business também, do negócio, a gente observa muito isso. São pessoas que transformam através de pessoas, né? Então, esse é um marco que eu vejo de líder, né? Eu participei de vários eventos, eu vi uma pesquisa há muitos anos atrás, não é agora, a pesquisa ainda, eu creio que da década de começo de 90, né? E essa pesquisa foi feita com, se eu não me engano, 4.500 executivos, CEOs de grandes grupos do mundo, né? E era uma pesquisa complexa, mas tive uma pergunta que me chamou muita atenção, que foi feita a esses grandes, né, esses C-levels e tudo mais, que foi exatamente na sua visão que ações de um líder gera admiração e respeito por parte do seu time, dos seus liderados, né? E a questão primeira que apareceu foi capacidade de conseguir resultados e metas, né? Então isso tem a ver com alinhamento com um propósito. E a segunda, capacidade de tomar decisões difíceis. Olha que coisa, né? E geralmente um líder, realmente, ele tem muito alinhado, está muito alinhado com essa capacidade de tomar decisão quando ele tem certeza para onde ele está querendo levar o time, né? Então, e a terceira é ter uma visão estratégica positiva, né? Então, assim, é isso que vai dando confiança para o time, eu acho que é isso que vai dando ao time a certeza que aquele é o caminho ao lado daquele ou daquela líder, né? Então, acho que isso facilita muito o processo, né? Estava ouvindo você falar e estava pensando aqui, pensando em alguns pontos que eu podia agregar. Você disse quase todos. Não sobra quase nada. Mas tem uma coisa que ultimamente tenho percebido. Eu estava até numa palestra do João Kepler, né? Esses dias agora. E é a capacidade de você conseguir enxergar alguma coisa para onde todo mundo está olhando e ninguém consegue enxergar. Além de tudo isso que você falou, claro, eu acho que esse é um ponto importante, sabe, Rômulo? E aí, a palavra que vem na minha cabeça é humildade. Humildade para ter essa capacidade de olhar, perceber até o óbvio às vezes. Você consegue, puxa, mas será que ninguém está percebendo isso? Aí você vai lá, pega, traz para a equipe, distribui e resolve o problema e cria um fato novo, cria uma ação nova. Então, assim, é uma coisa que eu tenho percebido muito, né?
esse ponto, essa capacidade de você conseguir enxergar isso. Eu queria só agregar isso aí. Legal. Eu posso complementar, eu acho super legal o que você falou. Uma vez me pediram para criar um pensamento, uma mensagem com base no que eu via. E sobre essa questão da liderança, eu creio que você falou uma palavra muito forte, que é a humildade, que é o seguinte: nós somos muito formatados para ter em mente a ideia de que ser líder, tá, é ter um poder muito, muito grande. Inclusive ser o senhor das soluções ou a senhora das soluções e das verdades. E eu acho que aí é um perigo muito grande na liderança. É muito grande. E eu criei um pensamento que é meu, que é a beleza de um mestre não está no conhecimento adquirido dele, certo? Mas da certeza que ele é um eterno e quanto mais aprendiz. Então, a partir do momento que a gente entende que as nossas verdades são limitantes, as nossas crenças são limitantes, né? E tem essa humildade em ser um grande ouvinte, tá? E entender que os grandes resultados de um líder é a equipe que traz. Sim. Ele é apenas, digamos assim, um maestro desse processo. Ele não vai pegar no instrumento, né? Então, se ele tira o melhor dessas equipes, isso facilita. E certamente exige empatia, tá certo? E humildade. Né? Então a gente acha assim, a gente às vezes como líder se questiona porque tantas soluções estão saindo lá de baixo e ele não, né? O papel do líder é trazer as soluções através do time. Então se eu tiver isso muito claro, eu vou ser esse aluno, digamos, mais do que o mestre, quanto mais eu vou estar buscando, né, e vendo sobre vários postos. Então, uma das novas competências é a capacidade crítica, né, capacidade analítica crítica. Então, eu sempre costumo dizer que o grande, né, analista é aquele que vê sobre vários ângulos uma possível ou possíveis soluções. Então, quando você disse, às vezes falta nas nossas lideranças isso, e é ruim, porque você carrega um fardo muito grande de que eu não estou conseguindo solução, eu não estou conseguindo resolver o problema, né? Quando, na verdade, essa capacidade de envolver e trazer de lá, né, os resultados, a solução é importante. Muito então, bom. Vejo por aí. Você me permite mais, porque quando ele está falando, eu estou me lembrando de fatos que aconteceram. E você falou uma coisa muito interessante. Quando eu comecei, e eu também comecei mais ou menos como você, eu sou da área de tecnologia da informação, me formei, na época era processamento de dados, né, o que eu chamo de ciência da computação, engenharia da computação e tal. E aí me apaixonei pela área de gestão de pessoas também, estou muito ligado nessa área, apesar de me considerar um executivo. Eu sou um executivo da gestão pública. Mas quando você falou dessa história da gente avançar, da gente ter a capacidade de perceber que você não tem resposta para tudo, isso aconteceu comigo lá atrás. Quando eu comecei, essa era a teoria que passava para a gente, Derlange. Era que o líder tinha que ser aquela pessoa que tinha resposta para tudo, que resolvia os problemas. E a gente foi meio que criado, né, na minha geração aí, que lá atrás, chegava e eu ficava, puxa, eu não tenho resposta para isso. Até um momento em que eu tomei a decisão de dizer, eu não sei isso. E eu senti que o meu colaborador, o membro da minha equipe lá, ficou assim, tipo, decepcionado. Não sabe o que é isso? E agora, o que a gente vai fazer? Aí eu disse, dá uma olhada, dá uma estudada nisso e traz que a gente conversa. Aquilo foi, como meu filho chama, libertador. Daquele momento em diante, eu tive a capacidade e a coragem de dizer, isso eu não sei não. Me traz aí o que tu acha. Diz aí qual a resposta. Pronto, isso foi libertador. Isso é sensacional isso que você falou, porque eu vivi isso. Na verdade, é como você falou, nós somos meio que formatados, forjados, né? Não só na questão, digamos, técnica da liderança, mas comportamental, de vida, a ter uma série de, digamos assim, ferramentas ou capas muito fortes que nos aprisionam até, né? Hoje nós entendemos que a fragilidade, entre aspas, né, do não saber e tudo mais, ela é riquíssima a partir do momento que você reconhece, né? Eu acredito que, inclusive, tem se trabalhado muito a questão da autoconsciência e do autoconhecimento desses profissionais, e dentre eles, claro, os líderes, para que eles entendam que também tem a vulnerabilidade. Inclusive, tem um livro muito bom do Patrick Lencioni que fala as 5 disfunções das equipes, e uma delas é essa ausência da vulnerabilidade. A gente quer ser o tempo todo toda poderosa, né? Então, o que é que acontece? Na hora que você diz, eu não sei, eu preciso de ajuda, eu posso, a gente, digamos assim,
embarca no Sim. campo mais terreno. Então, assim, eles dizem assim, ele ou ela são como a gente. E isso gera, inclusive, uma sinergia muito respeitosa no grupo. Né? Uma conexão. É uma né? conexão. Por quê? Porque nós ficamos o tempo todo trabalhando um papel de fortaleza, de onipresença, né? Que não existe, né? Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente se torna muito mais próximos e, consequentemente, as conexões vão ser muito mais fortes, né? Então, eu concordo, eu acho que esse é um dos caminhos para hoje, até porque nós temos um desafio maior, né, Luiz? A velocidade com que o conhecimento, a informação chega a gente hoje é muito exponencial em relação ao passado, né? Dizem que nessa última década, o que se entrou de informação na vida da gente valeu pela vida todinha até chegar nela, né? Então, como é que eu vou modelar isso em velocidade? Saber tudo hoje. Tudo, não dá. Né? Então, é essencial isso. É por isso que se fala tanto equipes autogerenciáveis, né? Empoderamento, responsabilização. E o líder que é muito autocrático ou algo parecido, ele não consegue isso. Eu confesso até que eu nunca concordo muito, né? Com uma fala também, um pensamento que diz assim, a liderança é muito solitária. Eu acho que é uma liderança burra, tá? Porque eu não quero ser solitário enquanto líder. Eu sei que a liderança, ela tem que ser resiliente o suficiente para, diante da adversidade, nem tudo tá jogando pro time, né? Um bom pai, uma boa mãe, tem hora que tá passando por certas dificuldades que não tem que repassar ali, até para gerar um certo conforto. Isso aí tem a ver com resiliência. É a parte que lhe cabe somente, né? Cabe somente, mas isso não quer dizer que ela é solitária, né? Então, eu acho que tem algumas aí premissas que elas vão ter que ser quebradas nesse novo ciclo da liderança, porque senão esses líderes vão adoecer mais do que já estamos adoecendo. E né? eu já acho maravilhoso a gente estar falando sobre isso, né? Porque já, quem sabe, já leva também para alguém que, poxa, eu estou me sentindo até melhor, né? Mas assim, tudo faz sentido para mim do que foi falado. Mas eu sempre faço uma reflexão, Rômulo, que assim... beleza, eu concordo com propósito, com visão, com humildade. Mas entre eu concordar e entre aquilo de fato fazer parte da minha vida, fazer com que minhas ações, minhas atitudes, minha equipe perceba isso, possa falar sobre isso, né? Possa dizer que eu sou uma inspiração porque eu tenho isso. Tem chão, né? Muito chão. Tem muito chão. Muito chão. E isso tem que ser algo que, não só porque eu aprendi, eu ouvi um podcast, concordei com o Romo, concordei com o Luiz, e consigo até repetir, sair falando, não tem que ser de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Tem que ser algo que mesmo numa situação... complicada, adversa, mesmo numa situação até de crise, de conflitos, eu consiga externar isso, não é? E aí isso é um processo. Isso é uma coisa, na minha opinião, isso é algo que a gente vai construindo com a nossa carreira mesmo. Exato. Né? Então, quando você falou, comecei lá atrás, comecei no banco e vários locais que você trabalhou, você ainda não era ali um líder inspirador, acredito. Exatamente. Então, como é que você pode dizer pra gente em que momento começou a virar essa chave? Em que momento você começou a se perceber líder? Mesmo, não estou falando de estar empossado num cargo que lhe deu o direito legal de dizer, eu sou um gestor líder e tal. Mas que você já estava sendo líder ali da sua família, da sua equipe, dos seus colegas. Legal. Bom, a primeira coisa é entender que a liderança... ela não está exclusivamente ligada a cargo ou a estrutura, não está legitimada necessariamente. Chancelado, você pode até ser promovido a um chefe, um gestor, e mesmo assim não exercer uma liderança, né, digamos, satisfatória. Né? Como ao contrário também, nós vemos também em todos os CEAs, todos os campos, não só da organização, mas da vida, pessoas que têm uma liderança natural, exponencial, que não necessariamente é eleito um gestor ou um chefe. Né? Já dizia um cara chamado Joel Barker que o líder é aquele que vai onde os outros gostariam de ir, mas não tem coragem de ir sozinho. Então é por isso que ele se torna um líder, porque os outros o seguem. Né? O seguem. Então, o que é que acontece? Quando nós estamos falando dessa questão de como começa a liderança, isso é muito sutil, porque ela vai acontecer em momentos da sua vida que nem você percebe. Você pode ser um líder de turma, de classe, você pode ser um líder na família. E
eu costumo dizer que a vida ela é meio que a escola modeladora básica, né? Então, às vezes, as experiências vividas individualmente por cada um de nós vai estar ali modelando, forjando um pouco o que vai sair dali como líder. É claro que vão ter componentes aí de personalidades, de formação, que vai contribuir, né, mais ou menos. Agora, existe uma questão, Delange, que a gente precisa entender. Primeiro, as mudanças elas não acontecem num virar de chave. Eu acho que essa é a primeira coisa. O problema é esse, a gente não percebe que ela está acontecendo. Né? Que a chave está virando. Que a chave está virando. Poucos, então, né? assim, vai lá no campo pessoal, nas relações, certo? Uma vida conjugal. Ah, um belo dia, eu tomei um susto, acabou a nossa relação. Não acabou assim. Isso aí houve uma história e talvez faltou percepção, essa humildade em olhar, se colocar no lugar do outro, né? E aí o choque é porque eu não estava querendo ver. Né? Mas eu vi um estudioso fazer uma colocação muito forte que ele diz que você só muda aquilo que faz quando muda aquilo que acredita. A mudança está intimamente ligada à palavra crença. Enquanto eu achar que ainda dá para ser assim, eu vou continuar fazendo assim. Né? Por quê? Porque a mudança ela é um pouco desconfortável, quando muitas vezes é muito desconfortável, né? Você imagina, eu naquela época, os meus amigos, os colegas de faculdade, disseram, cara, isso na década de 80, tu tá deixando de ser engenheiro para ser administrador de empresa, né? Porque naquela época era muito cristalizado, o engenheiro, sim, o advogado, o médico, né? Então era muito mais difícil. Hoje não, hoje nós já sabemos que as crianças que surgem hoje, 80% das profissões nem existem ainda, né? Mas na época não era. Então, assim, eu acredito que o primeiro passo eu comecei a sentir quando eu comecei a me incomodar, de fato, com a condição que eu estava naquele momento passando, vivendo. Eu comecei a sentir que aquilo não estava me levando muito à frente, ou não ia me levar muito à frente. Então, eu costumo dizer que talvez a primeira coisa é o incômodo, e o segundo é a visão. Uma sutileza. Quando eu falo que uma das características de um líder inspirador é ele ter uma visão de propósito, quando eu fazia engenharia, gente, pasme, eu cansava de me pegar, às vezes de noite, estudando e tal, fechando os olhos, imaginando eu formado, certo? Eu trabalhando. E me dava uma lacuna muito grande. Eu não me via feliz. Digamos assim, o que eu conseguia mais visualizar eram coisas que não me atraíam na engenharia, entendeu? Bem mais tecnicista, eu digo, cara, esse negócio não tá ficando legal. E a cada semestre que passava, eu ficava tentando e não aparecia, a imagem não aparecia. Então, somente quando eu comecei a ver outras disciplinas, visitar empresas e tal, né, nas cadeiras, digamos, optativas, né, opcionais. Então, o que aconteceu? Aí eu comecei a ver assim, como isso está me chamando a atenção, como isso está me gerando interesse. Então você começa a perceber que alguma coisa não está bem encaixada nessa trajetória e a gente começa a pensar nos prós e os contras, o custo-benefício de uma transformação. Né? Então, assim, as chaves vão mudando, mas muitas vezes talvez o maior problema é a não percepção, é a negação, entendeu? E aí é aquela história, né? A gente hoje chega num nível de maturidade que o nível de consciência está mais elevado. Então, assim, é uma jornada curta, a nossa vida aqui é curta, e eu quero ser feliz o máximo que eu puder dentro dessa jornada. Então, quando você começa a fazer essas contas, né, aí vem a questão, entendeu? Eu nunca fui um cara muito estudioso. Não foi. Mas eu prestava muita atenção. Minha mãe dizia, meu filho, você não estuda muito, mas você presta uma atenção danada. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante para mim. Porque eu prestava muita atenção nas pessoas. Isso eu puxei da minha mãe. Minha mãe também foi uma pessoa... Também eu percebia que ela gostava de prestar atenção nos movimentos, né? E eu tive muitos líderes inspiradores na minha vida. Muitos, né? Você falando e eu aqui... Nossa conversa hoje aqui está me fazendo relembrar muita coisa. Mas assim, tive pessoas como Ednilton Soares, um grande líder, que trabalhei com ele na Secretaria da Fazenda. E eu lembro do momento, Derlange, em que a gente estava tomando uma decisão e ele juntou todos os diretores na época lá com ele e estava tendo um movimento do sindicato lá no auditório. E a gente, o diretor, tudo... meio apavorado, ele chegou e disse, pessoal, vamos lá na reunião do sindicato. Juntou todo mundo, fomos lá, ele falou, veio o discurso dele, saiu.
aquilo foi muito importante pra gente. A gente estava meio apavorado ali. O que, é que nós vamos fazer? O sindicato pressionar, vai entrar em greve, a greve na Secretaria da Fazenda naquela época era uma coisa complicada. Então, assim, e eu prestava muita atenção. Eu sinto hoje algumas tomadas de decisão, alguns movimentos que eu faço, eu lembro de algumas pessoas. Porque essa coisa, por exemplo, de tomar decisão é uma coisa que o líder precisa ter. Precisa ter, eu digo que ninguém tem coragem. A gente faz a gestão do medo. Todo mundo tem medo, né? Mas a gente faz a gestão do medo. Eu acho que o líder que faz bem a gestão do medo, ele toma decisão com mais facilidade, sabe? Então eu estava lembrando de muitos líderes. Eu trabalhei muito tempo com o Ernesto Saboia, trabalho agora ainda. Ele é muito vanguardista. E para cada um, Derlange, eu pego uma coisa. Né? O Ernesto é um cara muito ousado. Pelo menos era ousado quando a gente trabalhava mais diretamente. O Anastácio Queiroz, o secretário, é um cara super preocupado com as pessoas. Ele tinha essa preocupação na essência dele. Eu acho que eu fui meio que percebendo isso e fui incorporando. Né? Não foi uma coisa também de virar chave. Fui incorporando aquilo, eu saía de um para o outro. Né? Via algumas pessoas, como estava ali perto de Tacir Machado, Tati Gereissati, pessoas que eram inspiradoras, cada um no seu estilo. Você podia gostar ou não gostar, mas eles inspiravam de alguma forma, né? E aí teve muita gente. Desembargador Washington, você falou uma coisa que eu dizia muito para ele. Eu dizia, desembargador Washington, o presidente do Tribunal de Justiça na época, olha, liderar é fácil. Monte uma boa equipe e fique só tirando as pedras do caminho. Pronto. E ele, no dia que ele foi sair, ele leu no discurso dele isso que eu falei para ele. Mas é mais ou menos isso. Claro que eu estou simplificando todo um processo que é complexo, mas é isso mesmo. Se você monta uma boa equipe, acredita na equipe, a equipe funciona bem, você fica... Porque tem umas pedrinhas que só o líder vai conseguir tirar. Não adianta, as pessoas não vão conseguir, porque às vezes é uma conversa com um governador, é uma decisão estratégica no negócio empresarial. Mas se você ficar só tirando essas pedras do caminho, a equipe trabalha bem e você faz um bom trabalho de liderança, né? Então, você estava falando, estava me lembrando desses líderes que me inspiraram tanto. Eu posso dizer também, complementando, Luiz, eu fui um privilegiado, porque, olha que coisa, né? A consultoria me levou a lugares que eu não imaginava chegar, né? Você falou Ednildo Soares, eu acho que, eu não sei se foi Ednildo primeiro ou foi o Pedro Brito. Pedro Brito foi primeiro. Foi primeiro. Pedro Brito também. Então eu comecei o trabalho, o primeiro trabalho que eu fiz na Cefaz começou na gestão do Pedro Brito. Quando a gente começou a estar mais junto de vocês, alguns projetos que a nossa empresa era, você, Soraya, Isso. João Marcos, todos eram técnicos lá, né? Gestores exponenciais lá. E aí pegamos a Ednildo e fomos passando, né? De geração. E isso é um privilégio, realmente, porque é isso que eu tô dizendo. Quando você tem essa capacidade de modelar, meu amigo, a escola é a vida. São exemplos de A, de B ou de C. Sim. Né? Você deu um exemplo das pedrinhas aí. Eu tive a oportunidade de estar com, sei lá, Kotler, eu tive a oportunidade de estar com Jack Welch, Alan Webb. Eu digo, rapaz, eu sou um privilegiado. Fui de Capra, né? E eu me lembro que num evento com o Jack Welch, ele na época era o CEO, né, da época, né? Da década, frente à GE, antes foi o Lea Coca, da Crasa, e foi feita uma pergunta para ele, né? A gente estava lá, e a pergunta é: a que você atribui ser esse expoente do mercado, né, empresarial, né? E ele olhou assim e disse: é simples, aquilo que eu sei fazer, eu dou o melhor de mim para fazer bem feito. Aquilo que eu não sei, procuro ter os melhores perto de mim para fazer junto comigo. E eu acho que é isso mesmo, né? As dores, as pedrinhas, aí realmente cabe o tomador de decisão, mas eu acho que esse é o caminho, né? Não dá para ser diferente, né? Na sua fala, você falando que buscava fazer cadeiras e você foi vendo que não era aquilo que você queria para você, e eu fui lembrando também, viu, Luiz, ele falando, e foi me dando aqui um resgate do passado. Eu posso traduzir o que você disse como sendo, para eu ser líder, e a questão da visão, o aspecto da visão, eu preciso ter a visão estratégica sobre mim mesmo, primeiro. Certeza. Porque antes de eu ter uma visão organizacional, né, para onde eu vou levar a minha empresa, para onde eu quero levar aquela instituição pública, né, onde a gente quer chegar, eu primeiro preciso saber sobre mim, minha pessoa, né? O que eu quero para mim, o que é que de fato é aquilo que eu faço com naturalidade. E aí eu remeto à questão da infância. Você falou, eu me lembrei da minha infância, que eu adorava brincar que eu era chefe, viu? Eu colocava assim uma mesa,
E eu sozinha era filha única, mas tinha problema não. Era empresa de mim mesma, né? E aí eu ficava aqui assinando e grampeando e ficava um tempão nesse negócio. E aí quando eu fui na faculdade, também como Luísa, fiz ciência da computação. E rapidamente, não é para mim. E quando eu falava que aquilo não era para mim, era porque eu não queria ficar só eu e uma máquina. Uhum. Eu sentia falta de pessoas, inclusive quando eu fui para o mercado, eu falava muito, gente, eu preciso me levantar, eu preciso falar com as pessoas, porque passar o dia sentado aqui e o computador não tá dando. É muito difícil para mim. E é uma visão sobre mim mesma. Não é? Isso assim, isso não é o que eu quero para mim, então o que é que eu quero? Aí eu comecei a fazer cadeira de administração de empreendedorismo, e todas que tinham opcionais, estava eu lá. Porque era onde eu me achava, né? Era onde eu realmente me sentia melhor. E aí, a partir desse momento que você tem isso, é aquilo que a gente conversou mais cedo, é de dentro para fora. Então, essa visão, para quem está ouvindo a gente, poxa, qual é a minha visão? Vale fazer essa reflexão. Né? Até voltar mesmo para sua infância. Como é que você se comportava quando criança? Certamente. É aquilo que eu falei. Talvez a maior questão da liderança é a responsabilidade, né? A responsabilização que você tem pelo papel, um cargo que você ocupa. Né? E não só por um cargo, vamos voltar para a infância. Quando você é um líder espontâneo, natural na sua infância, você sabe que está assumindo uma responsabilidade. Ele pode não estar tão consciente, mas sabe. Porque na hora que ele leva os colegas a jogar a pedra na casa do vizinho, subir no muro ou algo parecido... Tocar a campainha e sair correndo. Tocar a campainha e sair correndo. Era o que eu fazia. Eu também. Então, ele está naturalmente sabendo que pode ter consequências. Né? Então, não tem como. Eu acho que esse é um fator. E aí, o que acontece? Talvez pelo modelo que nós tivemos nas nossas formações, em parte estamos tendo, sei lá, o homem que é homem não chora, né? Você tem que ser forte, não pode mostrar as fraquezas para o inimigo, algo parecido. Você terminou vestindo uma capa, né? Que não deixa seguro, porque você não está sendo você na sua plenitude. Então começa daí. Olha o que o Luiz falou naquela hora, foi libertador para ele no dia que ele disse... Cara, eu não sei, né? Então, você tira um peso muito grande aí e você torna muito mais poderoso, né? Quer dizer, expor, ou não é nem expor, primeiro, enxergar você mesmo enquanto um ser na sua integridade, isso é uma fortaleza que poucos têm esse privilégio. Então, eu vejo que isso é um dos fatores. Certamente a nossa infância também contribui, porque às vezes as pessoas querem uma fórmula, né? Eu quero ser um líder melhor, eu quero ser... Cara, é uma jornada que cada um vai ter que seguir individualmente. Existem aí dicas, né? Competências, caminhos, mas a jornada é sua. Né? Então, eu às vezes fico pensando, né? Eu nasci no interior, numa cidadezinha do interior. Meu pai, a história do meu pai me marcou muito, né? Porque meu pai veio de uma condição... Eu não vi. Quer dizer, quando eu nasci numa condição muito privilegiada, mas ele gostava de contar com orgulho. Quando ele saiu lá do interior do Piauí, numa cidadezinha que o vento fazia curva, que a coisa que ele achava mais divertida era ver o vizinho dele, quando ele era menino, escovar o dente, uma latinha de óleo Pajeú, que ele nem escova de dente tinha. E eu vi aquilo, para mim era tão... distante, né? Tão distante. Meu Deus, uma escova de dente, né? E ele achava aquilo incrível. Aí teve que vir para cá, deixou os pais, né? Quer dizer... Chorou muito porque saiu do interior do Piauí e foi morar com o irmão mais velho, depois arranjou um emprego numa farmácia, ficou num quartinho em cima da farmácia, ia pro liceu, que era público, estudar, se formou em quê? Que ele chamava antigamente, né? Odontologia, né? Que era a medicina, mas no segmento odontológico, né? E aqui me marcou, porque eu disse, nossa, para ele era uma coisa tão distante ver o menino escovar o dente, e ele se tornou um dentista. Graças a Deus se deu muito bem na cidade, cresceu, me deu uma condição privilegiada. Mas aquilo marca muito. E é bom, até nossos colegas que estão ouvindo esse momento, entendam o seguinte, o que a gente faz, ou deixa de fazer, de alguma forma está impactando muito nos nossos, não só liderados, mas como filhos também. Sim. Né? Então ele sempre dizia assim, e o que eu posso deixar para vocês, embora já tinha muita coisa, era... capacidade de desenvolver a sua inteligência, estudar. Eu não meço esforço para meus filhos estudarem. E aquilo me marcou muito, né? Então, assim, talvez aquele ajudou em chegar um belo dia e dizer assim, né, que meu pai era um peso muito grande para mim. Ele foi o primeiro que eu tive que dizer, né, pai, eu não quero mais a engenharia, né? E achei tão legal, porque ele disse, olha, não importa a profissão,
O que você tem que fazer é isso mesmo, é fazer com gosto e prazer. Se você se identifica, qualquer um você vai se dar muito bem. Agora, meu irmão, se você não se identifica, você vai ser Nenhuma, medíocre em qualquer uma, né? Isso me marcou, entendeu? O que eu lembro bastante, até quando eu escrevi o livro, eu estava na introdução do livro, eu estava falando assim, eu fui um privilegiado também, porque eu tive uma equipe heterogênea desde que eu nasci. Meu pai gostava de futebol, de música, de cantar, era leve. Minha mãe é que tomava conta das coisas, dizia que estava faltando isso, estava faltando aquilo. Então era bem heterogêneo, né? Então eu nasci nesse meio. Por isso que eu gosto dessa heterogeneidade. E tem uma coisa que é importante, que é a história do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para poder tentar conhecer o outro, contribuir com o outro. Eu tenho uma fraqueza, qual é? Eu sou impaciente. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente impaciente. Mas eu tento me controlar. E lembrei aqui do dia que eu era secretário de Educação do Estado, estava numa reunião com 400 diretoras de escola. Imagina, 400 diretoras de escola, todas querendo falar ao mesmo tempo. Tinha sempre uma reclamação, porque os recursos não eram suficientes. E aí, daquela coisa, eu conduzi a reunião, terminou a reunião, eu fui saindo assim, um pouquinho de dor de cabeça, cansado, pressionado. E aí uma pessoa disse, meu Deus, o senhor é muito paciente. Então, assim, essa coisa de você se conhecer, eu me conheço. Então, eu já tenho que ir para aquele embate que eu sei que vai ser difícil, sabendo, ó, cara, tu é impaciente. Então, se controla, respira e vai para o teu evento, né? É como você, que é uma pessoa extremamente pragmática, encontrar uma pessoa que é prolixa, mas que quer contar a história dele. Ele quer contar a história, né? Que teve um problema em casa, que o cachorro, que tal. E você ali com uma coisa que você precisa resolver, mas ao mesmo tempo você precisa dar atenção para aquela pessoa. O máximo que você pode fazer é dizer, ó, vamos fazer assim, daqui a meia hora eu converso contigo, deixa eu só concluir aqui. Então, é a história de você se conhecer. Porque hoje não tem como você conduzir uma equipe, você liderar uma equipe, sem prestar atenção às pessoas. E prestar atenção é diferente de olhar para a pessoa. Prestar atenção é saber que o Rômulo, que é uma pessoa que tem determinado comportamento, naquele dia ele não está com aquele comportamento. E você ter a capacidade de perceber isso, né? Eu sempre cito um exemplo de uma colega de trabalho, a Derlande conhece, e eu percebi que ela estava um pouco triste. E aí eu fui conversar com ela, ela disse, não, Luiz, o meu cachorro está muito doente. Então, o que para algumas pessoas talvez não fosse uma coisa tão problemática, para aquela pessoa era naquele momento, e eu dei atenção devida naquele momento. Mas é um trabalho que o líder tem que fazer, o líder tem que dar exemplo. Porque as palavras mobilizam. Mas o que arrasta é o exemplo. O que arrasta é o que você faz. E as pessoas estão percebendo. Quando você está numa posição de liderança, você está sendo percebido o tempo inteiro. Então, o que você faz, as pessoas percebem. Então, eu acho que essa coisa também, eu queria colocar esse ingrediente aí. Eu vou reforçar o que vocês estão falando, essa história do conhecer, né? Tem um poeta que fez uma música que ele diz que viver é afinar um instrumento. De dentro para fora, de fora para dentro. Então, eu acho que se nós não temos ainda, tem dificuldade de nos conhecermos, ter um nível de autoconhecimento e autoconsciência, porque não é só se conhecer, é saber como se manifesta suas emoções, seus sentimentos, né? Senão você vai ficar pedindo desculpa sempre. Então, quando você consegue isso, você consegue enxergar melhor o outro. Então, seu nível de empatia eleva. E aí você consegue perceber pelos sinais ou algo parecido. E o conhecer também ajuda você. Por exemplo, você falou, Luiz, que você nunca foi muito de estudar, mas sim de assistir, observar. Sou igual não, eu sou pior. Por quê? Porque eu comecei a perceber que eu sou um TDAH hoje, mas na época não se falava, né? Então a turma diz assim, a minha equipe me conhece muito, é tão interessante. Quando eu chego, né? Então alguns são aperreados e eu tenho uma liberdade muito grande com a minha equipe, ele disse, não sai agora, segura. Por quê? Porque eu sou capaz de, em 15 minutos, eu lhe juro, resolver 3, 4 problemas. Né? Então, eu estou vendo um problema do parque, eu estou vendo um problema do nosso sítio lá, eu estou vendo a questão da Mackenzie, uma viagem tem que fazer e um projeto estou desenvolvendo. Mas isso quer dizer o quê? Que se por um lado eu tenho isso, por outro lado eu sou o quê? Muito acelerado, muito impaciente e eu não consigo demorar muito. Eu não consigo sentar para fazer uma leitura direta. Eu vou estar lendo, vou pensar em 3 coisas. Vocês estão entendendo? E quando eu comecei a me conhecer mais disso, isso me ajudou muito. Até na escolha daqueles que estariam comigo.
Entendeu? Eu quero falar sobre isso. Pronto. E isso me ajudou. Porque às vezes eu olho assim, essa pessoa é ótima, ela me freia. Essa pessoa olha, tem a paciência para fazer e trazer. Ela sabe. E tem uma coisa, é incrível, mas nós vamos perdendo. Nós nascemos com esse dom do autoconhecimento, né? Claro. Nós temos ainda um uso ainda muito limitado da nossa inteligência, da nossa percepção, né? Mas você vê que as crianças, elas têm uma sutileza, elas percebem quando o pai não tá legal, quando a mãe tá legal, não chega nem perto. Demais. Olha que coisa, ele disse, não vai lá falar com a mamãe não, ela tá triste, ou ela tá, certo? E a gente vai crescendo, talvez por conta dessa capa que nós falamos anteriormente, e a gente vai perdendo essa sensibilidade de sentir que nós somos um contexto, né, orgânico, é sistêmico, mas orgânico. Né? Então, nós tínhamos a capacidade de separar trabalho de vida. Gente, isso é uma loucura no dia de hoje. Claro, a nossa formação iniciou-se nessa história. Cartesiana, mecanicista, administração básica, ela mostrava isso. Mas não dá mais hoje. Está tudo conectado, é tudo integral. Eu venho com uma carga emocional para dentro do trabalho, eu levo uma carga emocional para casa. Se eu não me conhecer, eu vou fazer mal às pessoas. Tanto lá como cá. Então... você sistêmico. É sistêmico. Então, você fala uma verdade. Conheça mais. Eu acho que a gente tem que ter esses momentos sabáticos da vida da gente, sabe? Eu sempre faço reflexões de década. Eu acho isso legal. Eu estou num momento muito delicado na minha vida, gostoso. Eu completei 60 agora, né? Aniversário de 41, 42 anos, mas eu não paro. Mas tudo que eu fazia, 30, 40, entendeu? E aconteceu uma coisa muito interessante. No meu 50, eu não achei que foi uma virada boa. Devido aos meus pensamentos, as minhas análises de vida, né? Não foi ruim, mas assim, foi triste porque eu imaginava um outro patamar. Porque quando eu faço em todas as dimensões da vida. E o meu 60 foi maravilhoso. Olha que eu fiz uma cirurgia do coração no começo do ano. Né? Uma série de... Eu disse, que ano carregado foi esse? Mas foi muito bom. Foi ótimo. Contudo, eu disse, cara, que coisa louca. Eu tô tão feliz num ano como esse, né? Que tanta surpresa. Tive um infarto, eu nunca soube. Né? E Papai do Céu ainda brincou comigo no bom sentido, porque disse assim, não vou te deixar... Vai levar agora, não vou te deixar doer, não. Porque eu nem senti, né? Eu vim saber que tive um infarto há 4 anos atrás agora. Então, mas eu acho que isso é importante. E a dica que eu dou é autoconsciência e autoconhecimento. Comece a se conhecer mais, pare, peça feedback dos outros, dos filhos, sabe? Eu acho que assim, a vida é curta. Então, aproveite-a, né? E a melhor forma é interagindo. Né? É como eu disse, sou um privilegiado. Eu tenho alguns colegas muito bons. Marcelo Madarazzo é um cara que eu admiro, um grande... Ele é diretor de um grande grupo, né, uma multinacional, mas ele é um especialista nessa área de propósito de vida. E ele me trouxe muita luz. Vitor Frankl, eu já conhecia, mas com aquela frase, quem tem um porquê enfrenta qualquer como na vida. Porquê é propósito, é sentido. Né? E eu acho que a gente tem que estar buscando isso, sabe? Isso é importante. Isso da criança, rapidinho... Domingo, eu estressada lá em casa, que eu tenho as gêmeas, e aí... Mas eu não levantei a voz, nada. Na minha cabeça tava tudo assim, né? Meu comportamento tava ok, né? E aí um chegou e disse, mãe, você tá estressada, respira. Eu falo muito, qualquer coisa, respira, vamos lá, respira fundo. O modelo, né? A gente acaba sendo modelo, porque eu falo muito, respira. Aí ela, mãe, respira, você tá estressada. E a percepção, mesmo sem ter nada que eu achasse que estaria transparecendo meu estresse, mas estava, né? Para uma criança. Como eu falei que ia tocar no ponto, né? A questão e que o Luiz também trouxe, de você se preparar. Como é que a gente escolhe? Você quer escolher um líder, você está precisando selecionar líderes para a sua equipe. O que você olha? Tá lá uma lista de candidatos, o que você observa, né? Tenho certeza que não é o currículo apenas, na verdade, isso é bem... Um percentual pequeno, né? Eu acredito. O que é que para o Rômulo é importante na hora de selecionar, ou mesmo assim, na hora de perceber as pessoas que já estão na equipe, já brilhando lá com você. Rapaz, aqui essa pessoa aqui, eu acho que está preparada. Vamos botar aqui numa linguagem, né? Bem coloquial. Eu acho que a áurea é o astral. Mas não tem como. Pode trazer o currículo que for. Eu preciso conversar, eu preciso olhar no olho, sabe? E isso é importante. Por quê? Porque eu acho que essa jornada de vida da gente, quer dizer, só na consultoria eu estou há 33 anos, né? Mas, quer dizer, tem até mais, porque eu já trabalhei em outras antes, né? Então, eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, a conversa inicial é muito importante. Por quê? Técnica se desenvolve com mais facilidade que qualquer coisa. Comportamento, não. Então, eu posso ter uma pessoa que tem um currículo técnico muito bom, mas eu sinto que é uma pessoa arrastada, negativa,
entendeu? E isso é ruim. Né? Quando você vê uma pessoa que tem uma atitude positiva, meio que espontânea, natural, que encara problemas como desafios e não como obstáculos intransponíveis, tá? Isso ajuda muito. Por quê? Porque a organização ela tem que ser um ambiente saudável. Né? Eu me lembro que na época daqueles auges das fusões de bancos, e tinha um diretor do grupo eu acho que não era nem Santander ainda, eu me esqueci agora o nome, eu acho que começou como Real Banco, aí foram mudando e tal, e ele dizia o seguinte: pessoas boas, profissionais bons. Mas ele dizia pessoas boas, não era boa de ser bonzinho, boas de saúde, saudáveis, entendeu? E tem um pouco disso. E a gente está sentindo muito isso agora, está sendo mais evidenciado, nós estamos ficando mais fragilizados, né? Nós estamos falando muito hoje das doenças da cabeça, né? Saúde e bem-estar mental. E isso conta, gente. Isso conta demais, tá? Então, se você perguntar, no nosso caso, a gente faz muitas seleções, até para empresas, mas sempre tem rodas de conversa, a gente faz dinâmicas de grupo, há certas coisas que possa ver comportamentos evidenciando, que não seja simplesmente a questão técnica. Existe um problema, às vezes uma dificuldade, porque vai depender de instituição para instituição. Quando nós estamos falando de uma organização privada, é mais fácil isso. Quando nós estamos falando de uma organização pública, é mais complicado, né? Por quê? Porque a natureza do ciclo de vida dentro de uma organização pública, né, que tem a estabilidade, tem uma série de coisas. Sim. Isso é ruim até... É bom e é ruim, mas o ruim que eu quero dizer é porque eu não sei até onde o propósito dele ali dentro foi um propósito de carreiramento ou foi um propósito só de estabilidade. Né? Quer dizer, isso é mais complicado. Né? E o líder vai sofrer um pouco mais para gerar engajamento. Às vezes eu fico pensando nisso. Os desafios de um líder na instituição pública é muito grande. Tô adorando você ter puxado esse. Porque, na verdade, claro, primeira coisa também, líder não, ninguém motiva ninguém, né? Mas ele é um propulsor, ela é um propulsor, né? Quer dizer, ajuda num ambiente, cria um ambiente favorável, estimula e tal, né? Então, assim, tem que trazer desafios muito, muito fortes para que as pessoas... Porque o desafio é fruto de quê? De uma meta, de um sonho, de um propósito. E quando as pessoas têm desafio, elas criam um ânimo, né? E quando não tem, é muito complicada. E aí, a gente diz muito isso nas instituições, ressignifica. Nós temos que parar de vez em quando para ressignificar o trabalho. Para algumas, é mais fácil, né? Modelar. Alguém da área de tecnologia que já tem a sua essência, capacidade analítica e tudo mais, eles se modelam com uma facilidade muito grande. Eles aprendem a tecnologia nova, absorvem, mudam com mais facilidade. E outros não, têm mais dificuldade de mudar modelo mental, né? Aí isso é difícil. Pois é, Rômulo, eu tava sempre... Eu tenho uma coisa comigo nessa história das entrevistas, de currículo, essa coisa. Muita gente liga para mim pedindo... Luiz, o que é que você faria? Tipo essa pergunta que a Derlange fez agora. E esses dias agora uma me ligou e disse: Luiz, olha, só para você, porque eu não posso divulgar, mas estou tentando uma colocação. E lá me pediram para eu ler um livro que é essa metodologia que eles usam na entrevista. Tu conhece a metodologia? Eu disse: olha, não conheço a metodologia. Mas eu acho que a gente vai para entrevista, a gente tem que ser a gente. Tem que ser a gente. Não cria, porque você não vai conseguir segurar essa sua criatura, seu personagem. Então, vá sendo você, conte narre a sua vida, o que você tem que dizer, o que você tem de positivo, o que você... A ler seu currículo da forma que eu li foi uma provocação ao que a gente está falando agora. Eu falei das suas habilidades comportamentais, né? Não falei do seu conhecimento técnico. Mas, assim, eu disse: seja verdadeiro, chegue e fale o que você tem para falar. Mas tem metodologia? Tudo bem, mas seja você. Eu acho que esse aqui é o grande ponto. E você falou, essa coisa do astral é muito interessante. Né? Porque as pessoas, às vezes, se pegam muito na coisa técnica. Eu sempre dizia assim, um profissional, um técnico a gente consegue formar. Mas você pegar aquela pessoa e tentar modelar aquela pessoa é muito difícil. Né? Então, naturalmente, a gente precisa pegar essa pessoa pronta, ajuda bastante, né? Porque a técnica, eu digo: rapaz, olha, estuda lá uma metodologia tal de gerenciamento de projeto, ou leia a lei de licitação, e aí você vai aprendendo. Mas uma pessoa que tenha iniciativa,
uma pessoa que seja proativa, uma pessoa que seja hoje resiliente e uma pessoa que tenha vontade de aprender. Para mim, se eu tiver, Luiz, uma coisa só, faz uma pessoa que tenha vontade de aprender. Porque você pega uma pessoa com todo o conhecimento, com tudo que tem, mas não tem vontade de aprender, você não consegue desenvolver mais. Agora, tem uma coisa que eu queria completar, foi legal, Luiz, isso que você está falando. Quando você falou agora essa última, eu me lembrei, Derlange. Quando a gente vai analisar alguém para trabalhar com a gente tem que levar em consideração não só o comportamento dele, ou mesmo o dela, a capacidade técnica. Tem que analisar também o fit cultural. O que eu quero dizer, as organizações são diferentes umas das outras, tá? Então, às vezes, a gente diz assim, cara, essa pessoa é fantástica, sim, mas ele não veste esse paletó aqui, não. Tá? Então, também tem isso, né? Eu não sou psicólogo, hein, gente? Eu sou psicólogo, mas eu acho que tanta formação, tanta coisa, muitas vezes me pedem muito, né? E hoje eu estou dando já assessoria a empresas, né? Como se fosse conselho. Tem empresas que... Eu até brinco assim, pô, que legal, vocês estão me pagando para conversar comigo, né? Que, cara, que coisa legal. Hoje mesmo eu estava discutindo com uma reunião. E às vezes a empresa diz assim, olha, o que tu acha, não sei o que, isso não dá. Essa pessoa aqui, mas olha aqui o currículo, isso não dá. Certo? Pelo nível de assertividade, a baixa escutativa que eu vi aqui, isso aqui, ele não vai dar, ele não vai ter paciência para lhe ouvir, não. Entendeu? E às vezes o cara tem, mas diz, tu tinha razão. É porque não é, você tem que... É como um casamento, gente. Sim. Tá certo? A gente às vezes pode ter todas as qualidades que eu sonho no meu companheiro, na minha companheira, mas na hora que nós vamos comer o quilo, minha avó era muito sábia, ela disse, meu filho, para você dizer que conhece alguém, você tem que ter comido 1 quilo de sal junto com essa pessoa. 1 quilo de sal é muito sal, principalmente por hipertenso como eu, né? Então, é que ela dizer, tem que conhecer muito, né? Porque não são só algumas habilidades ou algumas características, não. Eu acho que tem todo um contexto. Né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso. E eu percebo muito isso nas conversas, só para reforçar, porque às vezes eu vejo uma pessoa que é muito assertiva, eu digo, vai inibir o grupo. Ou o contrário, sabe? Uma pessoa que eu noto pelas dinâmicas e tal, que não gosta de ouvir um não, entendeu? Então, isso a gente vai modelando. Aí vai depender da natureza, o desafio. Porque nós não falamos mais nem de organização. Hoje nós estamos selecionando por projetos, né? Então, às vezes a gente entra para uma viagem mais curta, né, nessas metodologias ágeis e tudo mais. Aí a gente fica dizendo, será se ele tem o arcabouço para aquilo? Para esse projeto. Para esse projeto. Gente, isso é tão sério que tem organizações que nos pedem, digamos, alguns líderes desafiadores, entendeu? Então a gente conhece, a gente chama de bandeirantes, ou, né? Por quê? Porque são desbravadores. Ele não tem medo de mudar, de alçar, de redução, sabe? O cara tem que ter sangue para dormir, né? Mas, em compensação, ele consegue fazer aquela mudança e, às vezes, o cara diz, pai, gostei, foi perfeito. Esse que é um conselho agora, dê tchau. Por quê? Porque ele não é um mantenedor, entendeu? Ele faz aquele movimento que é pesado, é como ele faz a faxina pesada. Agora vai pro fino, e o fino tem que ser alguém que vai manter. Né? Então, até isso hoje, e os profissionais se descobrem. Tem profissional que já diz logo assim, estou terminando meu ciclo aqui, Romulo. Por que ele está dizendo isso? Porque ele já sabe que aquele desafio que o move não vai ter mais. Entendeu? E por mais que o presidente da empresa disse, mas Romulo, ele levou para um patamar de crescimento fabuloso, sim, mas agora para ele é fichinha. Ele quer desafio maior. Você quer fazer mais 3 fábricas, implantar no Brasil, quer ir para a América Latina. Então, se você não quer, ele já ficou grande demais para você, entendeu? Então, assim, é um conjunto, é um pouco complexo. Mas essa matriz básica que a gente falou, de alguns comportamentos, como você falou, Luiz, da resiliência, da empatia, da perseverança, né, do buscar o aprendizado contínuo, né, aliados realmente à busca do conhecimento e tudo mais, isso realmente modela bem, leva bem, tá? Olha, vocês falando, minha cabeça aqui foi pipocando de coisa que eu queria falar também, mas não vou tentar selecionar aqui, né? Você falou que tem que comer 1 quilo de sal, que a sua mãe falava, né? Os orientais dizem que a gente tem que viver com a pessoa pelo menos uma das estações, né? Passar pelo menos uma estação das 4 com aquela pessoa, para você ter noção mais ou menos de quem ela é. E se a questão for falha de caráter, aí não tem jeito nenhum, né? Não adianta, né? Não é conhecimento técnico, nem nada que vai adiantar. Mas eu quero retomar a questão do desafio que é você ser líder no setor público. Tá. Porque
né? Quando você vai selecionar um líder, como eu fiz a pergunta e você disse, eu observo a jornada da pessoa na equipe, eu observo na entrevista e tal, não temos nada disso praticamente no setor público. Temos a equipe, claro, isso aí tudo bem, a gente pode observar. Mas a entrada, né, aquelas pessoas que estão ali, a forma de entrar é uma forma que não é nem currículo, né? É uma questão puramente técnica, são provas e... Sim. E é isso, né? E aí, isso é um dificultador, porque aquela pessoa, ela ainda tem a estabilidade. Sim. Então, e é com ela que eu tenho que trabalhar. Então, perceba o seu desafio. São esses seus soldados, você é o comandante desse batalhão, são esses seus soldados. Extraia o melhor deles e chegue até ali, né? Naquela visão que a gente quer chegar. Entendi. Vamos lá. Aliás, eu vou estar num debate, eu acho que na semana que vem, num evento, né? Que vai ter no centro de eventos com o pessoal, né? Sim, sim. E, então, me jogaram exatamente a questão do líder que engaja, né? Mas vamos lá. Tem uma questão que é assim, e talvez isso é uma dica até para líderes hoje do serviço público. As organizações, independente de qualquer contexto que elas estejam, elas são baseadas em pessoas, primeira coisa. E a natureza evolutiva dela é a mesma natureza evolutiva da gente, porque ela foi feita através de pessoas, certo? Se você observar, as organizações têm propósitos, as organizações têm missão, as organizações têm visão de futuro, têm valores, né? Sim. E talvez o que eu tinha que começar, eu acho que se eu fosse um líder no serviço público, eu tentaria ao máximo fazer um alinhamento cultural do meu time com o negócio no qual nós estamos inseridos lá, né? O que eu quero dizer é o seguinte, a estabilidade não é algo ruim, pelo contrário. Só que ela é um elemento digamos, de motivação ou de engajamento, ok? Não é, se você for ver a teoria das motivações, você vai ver que é uma pirâmide bem mais complexa do que imagina. Eu não estou ali só por sobreviver ou só por segurança, que seria ter emprego garantido. Quando eu começo a atingir isso, eu acho que aí está a sutileza. Quando eu começo a saber que as minhas necessidades básicas são supridas, tá? E que a minha segurança e relacionamento está lá, eu vou atrás de outros. O ser humano, ele busca o tempo todo, ele nunca está satisfeito, graças a Deus. Então, o que ele vai buscar? Ele vai buscar autorrealização, Propósito. tá certo? Autoconsciência com autoconhecimento, propósito maior e tal. Eu acho que aí onde é que as instituições públicas precisam ser mais assertivas. Tá sempre trazendo a eles esse resgate do por que nós existimos enquanto ali, né? Então, é mais ou menos assim. Vou dar aqui um exemplo. Nós somos um órgão voltado para a educação. É a Secretaria da Educação. Eu tenho que estar mostrando às pessoas o tempo todo o valor do que elas fazem, tá? Por quê? Porque se a gente não encontra significado naquilo que a gente faz, aquilo se torna um peso. E aquilo me desestimula, né? Uma pessoa que eu gosto muito é a Fernanda Pacobaíba, né? Como eu disse, eu tive com a Anastácia, eu tive fazendo um projeto do Banco Mundial, eu sou privilegiado. Mas uma das coisas que a gente começou a fazer, alguns alinhamentos durante a gestão da Fernanda na Cefaz, infelizmente parou da época da pandemia, depois nós voltamos, mas não voltamos mais na mesma velocidade, que era assim, os encontros que a gente fazia de gestão estratégica não eram feitos mais só dentro da base Cefaz, sabe? Elas escolhiam uma escola que foi feita, aquela base da Polícia Militar e tal, então eles diziam assim, vamos para lá, para que eles vejam o que é que o nosso trabalho traz como consequência. Eu achei muito sutil isso. E eu acho que é isso também, sabe? Porque a gente entra numa rota automática tão ruim que passa a ser apenas um normativo, um processual dentro da nossa instituição. Isso não é muito estimulante, entendeu? Mas quando a gente começa a sentir... Eu vou dar um exemplo de vocês, e eu aprendi isso com um cara chamado Márcio Fernandes, que foi presidente da Eletro. Ele fez um livro que é A Felicidade nas Organizações dá Lucro. E ele diz o seguinte, o segredo de uma organização, eu conversando com ele, eu fui apanhar uma vez, ele disse, Romulo, é movimento. As pessoas têm que sair da inércia, movimentem o tempo todo. E eu me lembro quando eu fui fazer um trabalho, ele era muito novo na Secretaria da Saúde, na verdade fui fazer no Hospital Geral de Fortaleza, tinha um time de diretores fantástico, Silvio Furtado, Nilby. Era galera fora do comum. E eu era um moleque ainda, eu posso dizer, né? Muito novo. E eu digo, meu Deus, comecei o desafio treinando
os líderes de lá, que eram os médicos gurus daqui. Mas, assim, foi uma experiência muito legal. E uma das coisas que a gente começou a fazer era assim, os caras trabalham aqui, reclamam da falta de recurso, reclamam disso, mas não tem, às vezes, o apego necessário, é muito descarte, muito desperdício. Então, a gente começou a fazer uma coisa que é tangibilizado. Deixa eu explicar. Por que alguns profissionais se tornam grandes líderes mais do que outros? Porque eles têm uma capacidade de visão de futuro, de enxergar, mesmo sem ter acontecido. Eles tangibilizam a sua meta. Quando você não consegue concretizar aquele desejo, é mais difícil. Sabe? Romulo, eu quero perder peso, né? Certo? Se veja. Sabe? Uma coisa é você se ver magro, porque na hora que você não... Quando você olha no espelho, você vai dizer, nossa, eu quero aquela imagem que eu vi ontem, eu vou brigar por ela. É a história, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E lá nós fizemos uma brincadeira que foi economia, né? Foi identificado na época, e foi uma surpresa, que apesar dos recursos serem muito escassos para a saúde, olha que coisa doida. Nós tínhamos estatisticamente um estudo que a gente leva, não nosso, mas né, que nós perdíamos nas instituições de saúde 33% com perda e desperdício, né? Então, puxa, se já tá pouco dinheiro, aí tu recebe 100 e R$33 foi pro lixo, então o que é que ele começou a fazer? Economizava numa instituição como aquela grande, economizava R$3.000 de energia. Você sabe o que a gente fazia? A gente criava cartazes e botava nas paredes. Esse mês conseguimos reduzir a nossa energia, tivemos uma economia de 3.000. Parabéns a todos. Aí a gente botava, com esse valor foi possível comprar tantas seringas, tantas luvas cirúrgicas, tantos isso, aqui, porque a pessoa quer materializar. Então, quando a pessoa via aquilo, ele disse, olha só. Então, da próxima vez que ele passava no corredor, ele desligava uma tomada, porque ele disse, é um bocadinho de luva que nós estamos comprando. E esse, às vezes, é do erro do líder. O líder ele tem um desafio muito grande de passar essa visão para o seu time, né? Eu posso citar uma Luiz Helena Trajano, que a turma acha que Magalu, a Magazine Luiza é dela. Não, é da família dela, da tia dela. Mas ela foi uma sobrinha que incorporou, e por coincidência tem um nome, né? Mas você vê alguns desses grandes líderes no mercado, você vê que eles tinham essa capacidade de envolvê-los. Mas o segredo é tangibilizar. Fica difícil um pai, uma mãe que fala com seus filhos, ele em pé e o filho lá embaixo. Tá? Então, às vezes, a gente tem que se abaixar para olhar no olho da criança, porque você está gerando contato, né? E, às vezes, a liderança às vezes, é muito distante. Então, eu acho que a nossa liderança ela tem que ser fofoqueira no bom sentido, ela tem que mostrar tudo que puder para as pessoas, né? Ela tem que tangibilizar aquilo que eles estão fazendo, um relatório, mostrar a importância daquele relatório. Porque se a pessoa vê significância no que faz, ela faz com mais zelo. Entendeu? Então, eu acho que também falta isso, sabe? Sim. E o líder no serviço público, ele tem que ser muito mais entusiasmado do que até os outros. Eu acho que isso aí... É um desafio maior. É um desafio maior. Uhum. Mas, assim, se ele tem essa energia e tem essa visão, talvez ele consiga repassar com mais facilidade e aí sim gerar um pouco mais de motivação, de engajamento nas pessoas, né? Que elas se motivem porque elas estão vendo sentido. Uhum. Então, assim, hoje se fala muito em ressignificar o trabalho. A vida, na verdade, né? Sim, nós estamos parando para discutir até propósito de vida. Sim, uma pandemia dessa levou muito... Eu tive vários colegas que reduziram jornada de trabalho, uma série de coisas, por causa de perdas, e uma série... E isso está acontecendo. Tem um estudo agora recente, porque eu sou ruim para saber de onde vem, mas um recente com profissionais, jovens no trabalho, mostrou que mais de 70% não tem interesse em ser líder. Olha que coisa, gente. Uhum. Né? Por quê? Porque ele disse assim, rapaz, eu vou ter mais responsabilidade, vou ter isso, eu prefiro ficar aqui na frente da minha máquina, eu prefiro isso, a diferença, né? Então, assim, meio que uma paixão também a liderança, isso, né? É uma paixão de conduzir. Você falou no começo, Dana, de uma coisa muito legal, legado, né? E eu vi isso muito. Legado é o que te deixa para as pessoas, né? Herança e tal. Uhum. Mas nos dias de hoje, legado é o que te deixa nas pessoas, sabe? É o exemplo... Tá certo? É o contágio, o bom contágio. Então, acho que isso também é importante no processo. E é desafiador. Mas eu acredito que, por enquanto, é por aí. Por que, Romulo? Porque as formas de trabalho, as formas de emprego estão mudando. Né? A gente sabe que vai mudar. Então, daqui a mais 20 anos, eu não sei mais, assim, eu não posso garantir, mas vai mudar muita coisa, por exemplo, nas instituições públicas. Eu acho que talvez as pessoas vão entrar por mais outros significados que não só... Claro que é importante, vou repetir, gente, a questão da estabilidade e tudo mais. Ele vai ter que encontrar sentido, porque senão ele não vai se sentir feliz, né? Eu acho que é por aí. Muito bom, muito bom. Me permite, agora eu que pergunto. Claro.
Trazendo nomes para o que você disse, eu até tinha visto que todo líder tem autoridade, seja líder com cargo ou não, certo? Sim. Um líder de chefia ou não, até líder da sua família, né? Sim. Ele tem uma autoridade, ele tem autoridade. Essa autoridade se divide em autoridade legal e autoridade moral. Sim. A legal é essa que você lhe é dada, né? No caso do setor do serviço público, né? Que a gente, você agora está naquela função, aquele cargo, você exerce aquela função de chefia ali, direção e etc. E ela, todos têm as duas, mas cabe ao líder elevar o nível da autoridade moral, porque é ela que inspira, é ela que ouve as pessoas, é ela que traz as pessoas para junto, que busca os resultados, e as pessoas se sentem conectadas aos resultados porque foram ouvidas, ainda que não tenha feito, que o líder não tenha tomado a decisão que o colaborador trouxe como sugestão, mas ele foi ouvido, ele se sente bem com aquilo, e ele se sente fazendo parte, né? Enquanto que a autoridade legal é aquela mais autoritária, é aquela que a pessoa manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Rapaz, quem manda aqui sou eu que sei, que fecha tudo que a gente já conversou, que a gente vem de um entendimento de que a gente tem que saber tudo, né? O líder tem que saber tudo, é o dono da razão, é o superpoderoso, que tem todas as respostas, quando na verdade não é. Então, se antes o equilíbrio, a balança puxava mais para essa autoridade legal, hoje não faz mais sentido, né? Se você é um líder que ainda está pendendo mais para ser essa coisa autoritária, eu que sei, eu que mando, você está ficando, né? Tá ficando de fora. O ideal é que a gente abra mesmo a mente, e aí vem a questão da gente ter no setor público também uma mentalidade de crescimento, embora a gente tenha a estabilidade, embora tenha ali um propósito que é um propósito de servir, né, a população, a sociedade, que é belíssimo, mas eu não posso achar que isso é estagnado, que isso é fixo, né? Eu tenho que ter, para além de tudo isso, eu consegui extrair daí uma atitude, uma mentalidade, uma consciência de crescimento, minha e da minha equipe, minha e dos meus colegas, mesmo que eu não tenha equipe, né? Então, é um desafio de cada um que está aqui, mesmo não estando ainda numa função, ou mesmo não estando nunca numa função dessa, que possa, de fato, exercer essa liderança moral, de fato, envolver as pessoas, engajar e gerar crescimento onde estiver, né? Eu acho que você foi feliz até nessa última colocação também, porque a gente poderia cometer um erro aqui, né? Que é assim, nós estamos falando aqui agora, esse exemplo do líder gestor, tá? Quando eu falo que 75% desses últimos pesquisados não querem ser líder, sob o papel de gestor. Sim. Mas, em compensação, cada vez mais nós vamos ser responsabilizados pelo nosso trabalho. É o que nós chamamos de self-leadership, né? Ou seja, líder de si próprio, do seu trabalho. Basta ver que nós temos hoje trabalhos remotos, nós estamos trabalhando dentro de casa. Então, isso está exigindo da gente uma postura por resultados, né? Responsiva, uma série de coisas. E aí tem que ter isso também, essa liderança pessoal, vamos usar esse termo, precisa. Na questão que você falou da autoridade, primeiro, a autoridade ela é e continua sendo algo muito importante dentro da questão da liderança, sob o ponto de vista puro da palavra autoridade. Não estou falando agora de autoritarismo, né? Sim. Mas ela é legitimada. Que ela pode ser legitimada, como você disse, a legitimização do cargo, da função e da moral. As duas têm que andar juntos. Peter Drucker, ele fala sobre os desafios da liderança, e ele diz uma coisa que eu concordo dentro de um contexto não só organizacional, até social. Líder é aquele que possui seguidores. Isso é ser líder. Nós estamos falando hoje até a questão dos valores de certos líderes no mundo. Nós tivemos líderes da história que cá entre nós abalou a estrutura, né, digamos, da humanidade. Mas ele tinha seguidores, para a palavra crua seria isso. O que eu quero dizer é que nos dias de hoje, cada vez mais nós estamos conscientes das nossas escolhas, né? Eu acho que nós estamos tomando consciência que nós não somos simplesmente vida de gado, né? Quer dizer, a gente às vezes delegava muito a nossa felicidade ou a nossa infelicidade para terceiros, né? E não é tão bem assim, né? Eu sempre costumo dizer que a felicidade é um direito de todos,
mas antes de mais nada, ela é muito fruto das escolhas que nós fazemos. É claro, também vamos ser realistas, que o lugar onde nasceu, uma série de coisas faz diferença, infelizmente ainda hoje. Mas de uma maneira geral é isso. Então o que eu quero dizer é que se você já tem a chancela da instituição de que você é um chefe, um gestor, você tem que desdobrar muito, você sabe que esse outro elemento, essa outra vertente da liderança que é a moral, e aí vem várias coisas, tá? É a admiração pela pessoa, é o conhecimento que ela adquiriu também, isso é circunstancial, mas é importante. Então, assim, é um conjunto que vai fazer eu admirar mais ou admirar menos, querer seguir mais ou não esse líder, né? Não estamos dizendo com isso que é só a questão comportamental, o conhecimento é essencial e tudo mais, só que ele interfere menos. Quanto maior o nível da gente numa estrutura hierárquica, menor a interferência técnica da gente. Né? Tanto é que nessa pesquisa que eu falei, enquanto eu falei que 26% dos respondentes disseram que admira mais no líder o resultado que ele traz para a organização, 5% de todo ele, que for uma amostra significativa, tem que ter também capacidade técnica. Tá? Mas você vê pela distribuição outros valores, ética está lá acima, acima da capacidade técnica, capacidade relacional, entendeu? Atitude positiva. Então, é um conjunto, mas certamente quando nós formos olhar e cada vez mais para essa legitimação do líder, nós temos que analisar não só os aspectos do cargo e da função, mas principalmente aspectos comportamentais, como a admiração pela moral, pelo carisma, pela atitude, pelo próprio conhecimento. Então, acho que isso conta muito nos dias de hoje. É como você disse, não precisa, às vezes, ele ser chefe para ser líder. Né? Uma coisa que você falou da capacidade relacional, tem um ponto que eu sempre bato, que é a rede de relacionamento. Eu acho que isso é uma coisa que fortalece muito a minha capacidade de liderança. Que eu tenho uma boa rede de relacionamento, assim como você também tem. Foi por causa da nossa rede de relacionamento que você está aqui hoje. Por causa da nossa rede de relacionamento que a gente se encontra e discute um projeto. Então, essa rede de relacionamento é interessante. Mas as pessoas precisam perceber que essa rede de relacionamento, ela tem duas mãos. Porque algumas pessoas montam redes de relacionamento para se aproveitar daquela rede de relacionamento e não coloca nada na rede. Então, esse colocar na rede fortalece a sua presença na rede. Né? E a rede de relacionamento não é só de pessoas importantes, ou pessoas autoridades, ou pessoas, figuras ilustres. Não. Rede de relacionamento, você precisa ter uma rede heterogênea, de gente de todas as espécies, diversa, de todas as formas, diversa. A diversidade é a palavra do momento. Então, é uma coisa que eu acho importante, é uma coisa que, se alguém pergunta para mim, Luiz, o que é uma das coisas importantes para que você se considere um líder? Minha rede de relacionamento. Então, assim, é uma coisa que você tocou nessa capacidade relacional, eu acho que isso é muito importante. Eu queria Luiz, eu sempre costumo dizer que a sabedoria popular ela é fora do comum, né? E, claro, tem coisas, como eu disse, que eu não concordo, como eu falei, né? O bom profissional é aquele que, quando chega no trabalho, deixa os problemas pessoais lá fora, isso não existe, né? Aquilo que eu falei. Mas tem uma coisa que eu aprendi a saber popular, que era assim, mais vale um amigo na praça do que dinheiro no bolso, né? E em 96 eu estudei um pouco mais, um cara que na época estava muito forte, que era o Alvin Toffler, né? Alvin Toffler. E para mim um futurista, sempre foi um cara incrível. Quando você lê o que o cara falava na época do Megatrend, você dizia, minha mãe do céu, que coisa mais incrível, né? E ele dizia, nós estamos chegando na era da network, né? Das redes, né? de trabalhos, redes de relacionamento. E hoje isso é claro, né? Na década de 70 começou aí a aparecer a questão da inteligência emocional, que já, claro, é estudado, mas foi, digamos, mais comercialmente trabalhada, né? Então, a gente observava isso. Vocês que nasceram no berço da tecnologia, eu sofria isso na pele. Eu trabalhava em empresa, eu nunca fui, apesar de ter estudado Fortran, COBOL, que cada época da engenharia, né? Mas eu não era um afeto da tecnologia, né? E até hoje eu não sou. Eu sou um adepto, eu sou consciente, mas eu não curto. Eu não sou de brincar de joguinho, eu não gosto e tal. Mas é aquela coisa, aprendi que aquilo é importante e eu digo assim, me cerco daqueles que fazem aquilo para mim, né? Eu tô virando até um preguiçoso da tecnologia. Mas nós sentimos muito isso na época do avanço como você falava, dos profissionais da tecnologia, das TIs, que na época nós falávamos de analista de suporte, se lembra? Né? Aquela coisa.
Porque às vezes era um gênio, aquele menino era um abençoado sob o ponto de vista de conhecimento técnico, mas eu tinha dificuldade de dar um bom dia para aquela pessoa. Eu disse, cara, isso não tá legal. Nós fizemos numa empresa que eu trabalhei, eu tinha uma responsabilidade em cima de 130 líderes, eu era coordenador de desenvolvimento de carreira de líderes. E na época, uma das dores que foi identificada pelos líderes era o suporte técnico. E nós fizemos um projeto que era a relação cliente-fornecedor interno. Porque a gente não tinha nem noção do quanto nós temos clientes internos exigentes e a gente não atende, né? E aquilo foi uma coisa muito legal. Eu acho que as nossas organizações, as nossas instituições, ela tem que, digamos assim, permitir mais do que isso. Ela tem que fomentar, não é um job rotation, mas visitas técnicas internas, sim. Entender setores, ou ter conversas mais na transversalidade, porque a gente às vezes tá digamos assim, machucando o nosso cliente da ponta por entraves internos, né? Eu digo, nossa, mas esse pessoal fica desumano, sabe? Ele joga ali um processo e fica um tempão, ele não percebe a dor do que é aquele processo, né? Porque ele diz, mas não tô atendendo o meu cliente lá fora, mas você está atendendo o seu cliente aqui dentro e a sua demora para ele vai prejudicar lá. Sim. Então, eu acho também essa dinâmica, esse movimento interno também tem que passar por isso, sabe? Mostrar a importância das redes de relacionamento dentro das instituições, eu acho que isso aí é essencial nos dias de hoje. Estamos caminhando, até já passamos, né? Do nosso, boa demais. Infelizmente tem que fazer esse corte, né? Senão ele vai enlouquecer para poder editar esse podcast. Mas, nossa, foi fantástico para mim, muito rico, mas eu queria que você imaginasse que esse microfone ele tem um superpoder de que essa mensagem que você vai falar agora vai chegar para exatamente todos os gestores que querem ser líderes inspiradores, todas as pessoas que querem ser líderes que inspiram, nem que seja na sua própria vida, na sua própria família. Então, que mensagem o Rômulo deixa para essas pessoas que querem inspirar outras pessoas? Legal. E a gente pensa tanta coisa para falar, né? Mas eu acho que tem alguns pensamentos que a gente acompanha que são muito interessantes. Eu vi uma vez, eu não me lembro de quem, mas uma colocação assim, qual a sua maior responsabilidade como líder, né? E essa pessoa disse assim, procurar escolher os melhores, torná-los para ser cada vez melhores, mais felizes. Então, eu acho que a liderança é um legado muito interessante, né? A partir do momento que eu entendo que as pessoas muitas vezes estão felizes ou não estão felizes nas organizações por conta das pessoas e principalmente as lideranças. Eu escuto muito pessoas dizer assim, eu tive um grande líder quando eu trabalhei na instituição tal, cara, como me ajudou. Como eu já vi pessoas dizer, eu gostava tanto de lá, cara, e saí por conta do meu chefe, do meu líder. Né? Então, assim, a gente pensa que não, mas a gente influencia demais, a gente impacta demais na vida das pessoas. Né? E quando a gente vai fazer uma projeção, você imagina, né, organizações com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, você diz, nossa, como um líder maior ali tem uma mudança, né? E eu escuto muito isso, aqui foi uma instituição antes de fulano e depois de fulano e tal. Então, o que eu posso dizer é isso, sejam líderes conscientes que não são apenas líderes de processo. Certo? São líderes de resultado. E o resultado se faz através das pessoas. Então, o bom líder é aquele que procura escolher bons, mas tem que torná-los cada vez melhores. Não simplesmente profissionais, mas melhores pessoas. Certo? Isso aí não tem preço. Né? E hoje eu tenho esse privilégio no meu segmento. Né? Então, você falou agora sobre redes, né? Só para ilustrar. Eu conheci meninos que eu fui professor deles para serem líderes, auxiliares de produção. E eu já tive 2 vezes o privilégio de, anos depois, décadas depois, me ligar o diretor de um grande grupo, como aconteceu comigo lá no Sul. Né? A empresa é uma empresa muito grande, o diretor quer falar com vocês. Comigo, tá bom. E aí ele disse, Rômulo, você não se lembra, mas você foi meu professor quando eu era auxiliar de produção. Hoje eu sou diretor de 4 grandes fábricas no Brasil. Eu queria muito ter o privilégio de trazer você para cá para fazer com eles o que você fez comigo. Então, isso não tem preço na vida da gente. A gente, às vezes, está muito na seara do material, né, do processo, daquela entrega. Mas vai chegando a hora que a gente procura um outro significado dentro da nossa pirâmide, né? Autorrealização. Então, acho que a grande realização do líder é fazer diferença para o bem na vida das pessoas. Tá? E isso também ajuda o líder a se motivar. Então, acho que essa era
a mensagem que eu poderia passar para eles, né? Para todos vocês aí. Mensagem maravilhosa. A gente falou aqui de resiliência, de autoconhecimento, mas a gente falou também de gratidão, reconhecimento, pessoas que nos inspiraram. Então, eu acho que essa é uma coisa fundamental para o líder, essa carga da emoção, carga do comportamento, né? Essa coisa que ela é pouco valorizada às vezes, né? Às vezes as pessoas racionalizam demais as coisas e eu acho que essa fala mais emocional, ela que traz mais energia para o líder. Eu acho que o líder se energiza com essa coisa mais emocional. E eu estou extremamente energizado agora com a sua fala e o Rômulo, para mim, é uma referência. Eu já falei isso para você. Rômulo, que fez um grande trabalho agora com o Tribunal de Contas, na formação de gestores. Então, assim, eu preciso registrar isso, porque eu já falei para você, mas eu estou falando agora para todo um público que nos assiste. Obrigado. Fico feliz. Estamos à disposição. Né? Rômulo, muito obrigada. Como eu disse para vocês, eu estava entre gigantes, vocês viram, confirmaram agora comigo. Quero agradecer e convidar você para já assistir no próximo episódio, que vai ser também fantástico. Obrigada.